Olá, alunos do 7º ano. Estamos aqui para uma aula de revisão. Então, o primeiro assunto que eu vou trabalhar com você nessa aula será números inteiros. Falaremos algumas operações sobre os números inteiros. Em sequência, falaremos sobre algumas expressões numéricas, o que é expressões numéricas e a ordem de resolução quando aparecer a expressão numérica para vocês. Falaremos de potência e raiz quadrada. Esses assuntos, basicamente, foram o que a gente viu até quando paramos. Então, em primeiro lugar, para falar de números inteiros, eu tenho que lembrar vocês um pouco dos números naturais, que começam do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembram disso? Que a gente usa os números naturais para contar? Lembram? Pois bem, com a carência, na verdade com a certa incapacidade de fazer todas as operações no conjunto dos números naturais, surgiu o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros diferencia dos conjuntos dos números naturais porque engloba a parte negativa. Então, o conjunto dos números inteiros a gente chama pela letra Z. Lembram disso? E esse conjunto ele pega toda a parte negativa o zero e toda a parte positiva, certo? Então, algumas operações básicas nesse conjunto. A soma, por exemplo. Soma. A gente vai somar, basta observar os sinais. 10 mais 2, ó, ambos os números positivos, então dá mais 12, certo? Se eu pego menos 3 e somo com menos 3, isso aqui vai dar menos 6, menos 3 sinais iguais. Eu somo e conservo o mesmo sinal, ok? Se eu pego menos 4 e somo com mais 3, eu vou ter sinais contrários, vou subtrair e dar o sinal daquele número que é maior. Então, 4 menos 3 dá 1. Qual é o maior número? 4 ou 3, sem olhar os sinais? O 4. Então, o sinal do 4 negativo, menos 1, ok? A subtração. Conhecido como um menosinho. Então, subtração. Novamente, vou olhar o sinal. 10 menos 1 dá 9. Tranquilo, né? Sinais contrários, subtração do maior. 6 menos 3 dá 3. E por aí vai. Basicamente é isso. A soma e a subtração em conjunto dos números inteiros é tranquilo. A multiplicação. A multiplicação de números inteiros a gente chama de vezes. Multiplicação. Uma coisa que não melhorou nesse tempo de quarentena foi minha letra. Continua a mesma. Muito boa, por sinal. Que a gente chama de um vezinho, de um xizinho, né? Ou de um pontinho. Vocês escolhem. Então, multiplicação. Se eu tenho menos 3 vezes menos 3. Quando eu falo multiplicação de números inteiros, eu vou precisar disso aqui, ó. Relação de sinal. Eu tenho mais e mais. Dá mais e menos dá menos e mais dá menos e menos dá mais. Ou seja, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Como eu tenho sinais iguais aqui, vai dar mais 9, ou seja, 3 vezes 3, 9. Sinais iguais, positivo. Menos 3 vezes 3, ó, 3 vezes 3, 9. Só que aqui é mais e aqui é menos. Então vai ficar menos 9. Sinais contrários dá negativo. E a divisão?
e a divisão. Eu pego aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, certo? 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Mesma coisa, sinais contrários, negativo. Sinais iguais, positivo. Menos 6 vezes dividido por menos 3 também dá 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6, ok? Então, sinais na divisão e multiplicação, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Ok? Vamos para mais um assunto de revisão. Então vamos lá. Apagar aqui o quadro. Deixar aqui essa regrinha aqui, os sinais. Então vamos falar das expressões numéricas. Com as expressões numéricas, chamar por EN, expressões numéricas, para você resolver uma expressão numérica, você tem que seguir algumas regrinhas. Então, primeira regrinha, elementos gráficos. Elementos gráficos. O que são elementos gráficos? São os parênteses, colchetes e chaves. Lembram disso? Parênteses, colchetes e chaves. Então, primeiro a gente resolve o que vem dentro de parênteses, segundo o que vem dentro de chaves e por último o que vem dentro, perdão, acho que me atrapalhei. Primeiro você responde o que vem dentro de parênteses, segundo o que vem dentro do colchetes e por último o que vem dentro das chaves, certo? Depois, se não aparecer elementos gráficos, você observa os elementos, na verdade a ordem das operações, que são ordem das operações. Primeiro, você responde o que são, o que vier em forma de potência, certo? Potência ou raiz. O que aparecer primeiro, aqui não tem entre eles não tem uma ordem específica não. O que aparecer primeiro você responde ele. Segundo, multiplicação ou divisão. Também não existe uma ordem entre eles. O que aparecer primeiro, se não aparecer potência ou raiz, você resolve o que for, multiplicação ou divisão. Não aparecendo nenhum desses aqui, você parte, ou já tendo respondido, pode ser também, você parte para o último caso, que é soma e subtração. Ok? Soma e subtração. Visto essa ordem aqui, essa distribuição de uma expressão numérica, você consegue responder qualquer expressão numérica que se coloquem para vocês. Vamos fazer o teste? Vou botar um exemplozinho aqui para vocês. Vamos responder juntos. Tenho certeza que vocês conseguem fazer rapidamente. Vou pegar um exemplo aqui que eu já fiz, que eu coloquei aqui no caderno para não perder tempo. Então vamos lá. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Ó, 24 dividido por 8 mais 3 vezes 5 dividido por 6. Então vamos ver quanto dá isso aqui. Qual é a lógica? Primeiro respondo o que está dentro do parênteses, elementos gráficos. 24 dividido por 8 dá quanto? 24 dividido por 8 dá 3, né? 3 vezes 8, 24, ok. Mais 3 mais 5, mais 15, 18. 18 dividido por 6, agora sim dá 3. 3 vezes 6 dá 18, ok? Então até aí tá tranquilo, não é isso? Então, o próximo assunto que a gente viu foi potência. Potência. Então eu trabalhei com vocês
eu trabalhei com vocês basicamente potência de base iguais. Então eu falei para vocês que se eu tenho A vezes A, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, B mais C. Ok? Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Tranquilo até aí? A divisão. A dividido por A, B, C. Ó, A elevado a B dividido por A elevado a C. Então eu repito a base, que a base é igual, e subtraio os expoentes. B menos C. Tranquilo? B menos C. A potência de potência também que eu falei para vocês. A elevado a B. Tudo isso elevado a C. Então, potência de potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes. B vezes C. Resumindo. Potência de base iguais. Multiplicação. Eu repito a base. Multiplicação de potência de base iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. Na divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. E na potência de potência, desculpa aqui o enrolado. Na potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Temos também o caso da gente ter isso aqui, ó. A vezes B elevado a C. Potência de um produto. O que é que eu faço? A elevado a C vezes B elevado a C. Ou seja, eu só faço distribuir o expoente. Então lembrem que numa potência, ó, C é o resultado da potência, A é a base e B é o expoente. Então estão lembrados disso, né? Então, continuando aqui, a questão da potência, basicamente o que a gente trabalhou em sala de aula foi isso daqui. Nada demais, nada que vocês não consigam fazer, ok? Então vamos lá para o último assunto que a gente trabalhou em sala, que esse assunto... Então, raiz quadrada, isso aqui chama-se o radical, né? Então eu tenho isso aqui, a raiz de um número, e o índice do radical aqui, ele fica escondido, mas é 2. Subtende que é 2. Ele fica escondidinho, mas é 2. Então, quando eu busco uma raiz quadrada, o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás de um número que quando eu levo a 2, dê o que está aqui dentro. Por exemplo, raiz quadrada de 25. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que vai dar 25? Pode ser o 5 ou o menos 5. Então, mais ou menos 5. Vamos ver por quê? Se eu pego aqui, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, ok? Se eu pego menos 5 vezes menos 5, vai dar 5 vezes 5 dá 25, menos e menos dá mais, hein? Mais 25. Então, mostramos que a raiz quadrada de 25 pode ser 5 ou menos 5, sem problema algum. Por exemplo, a raiz quadrada, mais um exemplo, a raiz quadrada de 16, pode ser mais ou menos, né? Lembra disso? Mais ou menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes menos 4, também dá 16. Então, pessoal, basicamente é isso na sala de revisão. Vou passar para vocês uma atividade. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Espero que vocês não tenham dificuldades, mas se tiver, não hesitem em me perguntar, ok? É isso aí então. Valeu. Forte abraço para todos.